Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23/11, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Justificados pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado consequente a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o mundo. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pelas ofensas de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que coisa linda, não é? Eu começo a ler e dentro de mim há uma alegria tão imensa, porque você percebe quão extraordinário foi o sacrifício de Jesus por mim e por você. O alcance, a proporção desta graça derramada sobre o mundo. Olha só, pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para os condenarem, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que coisa extraordinária, que o seu dia seja cheio por esta revelação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça e pela vida eterna mediante a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É maravilhoso você meditar nas Escrituras e a vida que ela produz quando você tem contato com essa verdade. O desânimo vai embora, né? E qualquer notícia ruim é retirado, o seu peso, o seu jugo, quando você se debruça nas Escrituras e percebe a graça que fomos alcançados. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, porém, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andássemos nós em novidade de vida. Então aqui há uma verdade declarada, não é? A questão do batismo, olha a importância do batismo. Quando você aceita Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, você toma uma decisão por uma nova vida. O batismo, ele vai trazer autenticidade a essa decisão que você tomou, né? E então é muito claro aqui. Então, se você foi, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, vira a página da sua vida, não é? Quando você se batiza, um novo homem, uma nova vida é estabelecida, é autenticado, sabe? Aquele virar de páginas na sua vida. Olha só, porque fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Então, quando você passa pelo batismo, né? É como se o novo homem fosse sepultado e ressurge ali uma nova vida em Cristo Jesus. E aí, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma só vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, para Cristo Jesus. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Decida viver a graça de Deus todos os dias sobre a sua vida. Não fique mais escravo do velho homem, não fique mais escravo do pecado. Decida todos os dias a obedecer, sabe? Esse mandamento, obedecer, sabe? E olhar para esse novo plano de vida, essa nova vida conquistada na cruz, para que você viva aqui nesta terra, né?
e, consequentemente, herde o céu. O mais importante. E aí, nós não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, seja para a obediência desse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, você decide o que você vai obedecer. É simples assim, né? Eu amo as cartas de Paulo porque Paulo, ele tem uma didática, ele tem assim, sabe, uma forma simples, mas profunda de trazer a palavra de Deus, né? Então, é simples. Obedeceu a palavra, você vai ter vida. Desobedeceu a palavra, se tornou escravo do pecado, gera morte. Vamos continuar, mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para serem justiças e para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, os resultados que colheste, somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Não importa o seu passado, decida entregar a sua vida para Jesus, decida passar pelas águas do batismo, decida viver a nova vida em Cristo Jesus, decida pela obediência à palavra de Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí, nós vamos ver aqui que ele vai fazer uma analogia ao casamento no capítulo 7, né? Ele fala assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, está desobrigada e ficará desobrigada da sua lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificar para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operava os vossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Que coisa linda, né? E aí ele vai continuar falando aqui sobre a lei e sobre o pecado, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então aqui Paulo, ele mostra a humanidade dele. E quão difícil é que essa luta é de todo ser humano. Então eu quero que você preste bem atenção nisso que Paulo fala no capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, considero com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim,
porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, Paulo está falando o quê? Dessa luta constante que é travada. Ele já vivenciava isso e ele mostra para nós que essa luta ela é diária. Todos os dias você precisa renunciar muitas vezes àquilo que você quer, mas que não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Muitas vezes a sua vontade ela vai na contramão daquilo que Deus quer e daquilo que Deus tem. Meu esposo costuma dizer: pecado não é coisa ruim. Se fosse coisa ruim, ninguém pecava, não é? O inimigo, ele coloca diante de você todos os dias os prazeres da vida, pratos apetitosos, mas você precisa decidir aonde você vai viver. Você vai decidir se você vai renunciar muitas vezes à sua vontade em detrimento daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer e do que a palavra de Deus diz. Porque não faço o bem que prefiro, ou seja, muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia porque, eu tô cansado, eu tô exausto, eu não tenho tempo, né? E quando sobra um tempinho que vai ler a Bíblia, o sono bate. Então é natural você querer ler a Bíblia? Muitas vezes não, mas você sabe que você precisa ler a Bíblia. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu não ler a Bíblia, eu vou tropeçar nas coisas que a vida vai colocar, sabe, sobre o meu caminho. Então, essa é uma decisão diária. Eu decido ler a Bíblia, eu decido orar e manter a minha comunhão com Deus, porque não faço o bem que prefiro. Ou seja, muitas vezes você quer assistir, você quer ver Netflix, você quer dormir, você quer fazer coisas que são boas para o seu corpo, muitas vezes, e grande maioria das vezes, me são lícitas, mas não me convém. Eu abro mão dela por aquilo que é eterno. E aí ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então há uma natureza pecaminosa que eu tenho que decidir todos os dias ir contra ela. Jesus pagou o preço, mas a decisão de viver uma vida em santidade, de viver uma nova vida em Cristo Jesus, essa decisão é minha e é sua. Porque no tocante ao meu homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. Então, o seu espírito, que é o seu homem interior, ele tem sede de Deus, ele tem fome, mas a sua carne, a sua alma, quer os prazeres aqui dessa terra. É aí que é travada a grande batalha. E você determina quem será o vencedor. Há uma alusão, não é? Há dois cachorros, vamos assim dizer, né? Um preto e um branco. Qual é aquele que vai ser mais robusto, mais bonito? Aquele que você alimentar. Aquele que você der maior atenção. Assim é a nossa vida, não é? Tudo na nossa vida. E ele continua: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, né? E aí nós vamos ver esse detalhamento maior lá em Gálatas 5, né? Que vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Aí no capítulo 8, que é o nosso último capítulo de hoje, fala que nenhuma condenação há para aqueles
aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa maravilhosa, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma a carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne cogita as coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estejais na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí ele continua. É tantas verdades extraordinárias que eu ficaria a manhã toda contigo aqui falando a respeito disso, do poder que há do Espírito habitando em mim. Isso foi possível através da morte de Jesus na cruz do Calvário e da minha decisão de viver essa nova vida. E aí eu quero que você continue, ele vai falar sobre os filhos, né? E herdeiros ainda aqui no capítulo 8. E ele fala que o Espírito Santo, ele me assiste nas minhas fraquezas. Olha que lindo que ele fala no versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos te agradecer pela preciosa graça derramada por nós. Obrigada pelo teu sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário e pelo Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.